Fala galera, aqui é Marcelo Rainha, esse é mais um produto dos Jogos e Matemática e hoje a gente vai entender a diferença do método analítico para a geometria analítica. Fala galera, meu nome é Léo Rodrigo e hoje vocês vão saber quem foi Descartes. Olá todo mundo, eu sou o Marcelo Amadeu, minha primeira vez participando aqui do podcast Jogos de Matemática e estou aqui para contribuir com essa discussão também sobre essa geometria aí no início do século XVII. Então, galera, agora o grupo dos Jogos de Matemática tem um especialista em História da Matemática, porque os nossos primeiros podcasts foram apenas sobre o quê? Sobre a orelhada, né? Aquele curioso. Agora não, a gente tem um historiador, né? A parte da História da Matemática aqui, que vai ajudar a gente a contribuir um pouco para enriquecer essa parte da história, né? Para entender um pouquinho melhor de como funciona o processo de aprendizagem no decorrer da história, né? Que eu acho que como a gente ensina hoje, e isso é uma coisa interessante, né? Como a gente ensina os conteúdos matemáticos hoje é bem diferente de como eles apareceram no decorrer da história. E como vocês já puderam ver nos episódios anteriores, a gente tenta resgatar um pouquinho desse processo. E hoje, como o Léo já adiantou, a gente vai falar sobre Descartes. Marcelo, eu acho que para a gente começar esse diálogo aqui, você estava falando até da matemática, né, do século XVII, XVI. Quando a gente fala de geometria analítica, o que a gente entende hoje como geometria analítica, se a gente perguntar, eu acho que talvez seja melhor até para Ju ou para o Léo responderem, quando eles pensam em geometria analítica, o que vem à cabeça de vocês? Geometria analítica. Assim, professor, eu vejo a geometria analítica como a álgebra dentro da própria geometria. Ju, o que é geometria analítica para você, do curso que você fez? O que você acha que é? Então, para mim, a geometria analítica, ela é a geometria no plano cartesiano misturada com a álgebra, né? Beleza. Eu acho que é isso que tem a ver também. Eu acho que se a gente perguntar para um aluno, né, por exemplo, você ouvinte que está ouvindo a gente aqui, se você pensar sobre o que é geometria analítica, você que é da área de exatas e está ouvindo a gente, ou que está no terceiro ano do ensino médio de alguma escola que dê esse conceito, eu acho que você vai entender geometria analítica de forma bem parecida que a Juliana está apresentando, né? Só que esse conceito de geometria analítica, ele demora bastante para ser formulado, né? Mas eu acho que essa ideia de tentar juntar a geometria com a álgebra, aí o Marcelo pode até explicar um pouquinho para a gente, isso nem começa muito com Descartes, né? Isso começa anterior aos questionamentos do Descartes. Como é que começou essa história, né, do Brasil com o Egito, né? A gente tentar misturar álgebra e geometria para tentar resolver problemas. Marcelo, será que a gente consegue, pelo menos, dar uma ideia desse início, né? Eu acho que assim, a visão que eu tenho, ela é um pouco anterior, mas assim, será que a gente consegue fazer um resumo, pelo menos até chegar ao Descartes desse processo, dessa mistura de álgebra e geometria, né? Consegue, Rainha. É importante destacar que essa palavra, né, geometria analítica, ela, por exemplo, não era uma palavra que fazia sentido, por exemplo, na época do próprio Descartes, assim, no século XVII. Digamos assim, essa disciplina matemática é uma construção muito, muito posterior. Quando eu falo muito posterior, assim, é de séculos depois. E o que a gente está pensando aqui, por exemplo, é essa conciliação, digamos assim, entre a álgebra e a geometria, né? Que é mais ou menos assim o fundamento da disciplina hoje da geometria analítica. Isso é uma parte importante desse processo para a geometria do Descartes, né? Então, acho que tentando responder mais ou menos a sua pergunta, o Rainha, é pensar que o que está por detrás, né? O que está por detrás não, que a proposta do Descartes no seu trabalho chamado Geometria é você olhar para a geometria e tentar, a partir disso, fazer uma interpretação algébrica daquele problema, tá?
se apoiando muito no método analítico que ele vai propor, e aí, em cima disso, você fazer as manipulações algébricas, e depois, logo em seguida que você faz as manipulações algébricas, você interpreta aquele resultado algébrico voltando para a geometria, interpretando ele geometricamente. Esse salto agora que eu acabei de falar, esse último agora, né, da álgebra voltar para a geometria, né, influenciar a geometria, essa, digamos assim, essa grande novidade assim, desse século XVII, né, que a álgebra é capaz de influenciar a geometria. E antes, digamos assim, não era o caso, né? Antes desse século XVII, o caso era exatamente o contrário. Era só os problemas geométricos que influenciavam essa prática algébrica. Tá. Pô, isso é bacana, né? Então a gente vê que geometria analítica ela se inicia com essas questões de tentar misturar álgebra e geometria. E então, assim, só é claro que eu acabo entendendo já como é que isso funciona, mas assim, o ponto é, quem fazia álgebra com, eu acho que talvez seria melhor chamar de álgebra com geometria, não pensava em plano cartesiano, né? Isso aí também é uma coisa que talvez seja uma construção moderna, né? Sei lá, um personagem que a gente sempre fala que influenciou todos os outros, né? Talvez o Marcelo possa até comentar com o que veio depois, é o Viette. O Viette, ele tem uma obra, agora eu não recordo de cabeça, daqui a pouco eu posso dar uma olhadinha para citar ela, mas ele tem uma obra que já trabalha com esses conceitos de álgebra e geometria ali na França, e reza a lenda, influenciou uma galera aí com relação a esse pensamento analítico, né? Vamos depois falar o que é pensamento analítico também, mas assim, pelo menos influenciou esse pensamento analítico, que gerou depois, né, acho que talvez o Descartes quase seja uma transição, mais uma vez, na minha cabeça, ele parece uma transição que leva essa geometria com álgebra para a geometria analítica desenvolvida tempos depois, já no entendimento moderno do que é isso, né? Então, faz sentido o que eu tô perguntando, Marcelo, assim, essa noção histórica, o papel do Viette de fato foi importante nisso, né, a obra que ele fez, ou na verdade ele é mais um dentro de um escopo de uma galera que estava trabalhando no mesmo assunto? É super legítima essa pergunta, e eu acho que ela é extremamente difícil de responder, porque a gente tem existe na historiografia hoje em dia uma noção que o historiador ele procura mais, que é olhar as práticas compartilhadas, né? A matemática, né, uma posição que a gente tem que entender aqui, ela é, por excelência, uma ciência humana. E ela, quando eu falo uma ciência humana, é que ela é uma produção humana, né? São pessoas fazendo. É um trabalho coletivo. Quem produz matemática produz isso coletivamente. Vai pegar outros autores, vai pegar outros matemáticos do seu tempo, vai rolar discussão, vai chegar a novas hipóteses, vai fazer novas demonstrações, vai buscar novos resultados. Isso é o fazer matemático, em forma geral. E quando a gente pensa, por exemplo, no Viette, acho que a palavra, o livro que você está querendo dizer do Viette é o Introdução à Arte Analítica, que é um livro bem antes dessa publicação do Descartes ou da publicação do Fermat, que são já da primeira metade, né, da década de 30, de 1630, dos anos 1630. A arte analítica do Viette é bem anterior. Me foge 1591. Ah, obrigado. Ótimo, perfeito. Então, são mais de 40 anos aí de diferença entre essas publicações. E o Viette, talvez ele seja um bom representante ali dessa virada entre esses séculos XVI e XVII, olhando a arte analítica como sendo esse... Eu estou com dúvidas qual palavra usar, porque não tem uma palavra precisa, mas pensando nisso como uma estratégia dentro da matemática, né? Uma técnica dentro da matemática para você obter novos resultados. E tanto que eu acho que a frase ontológica do Viette é maravilhosa, né? Que ele mais ou menos finaliza o seu livro dizendo que ele não vai deixar nenhum problema sem solução.
E essa é a potência que ele visualiza dentro do método analítico. E aí agora a gente tem um salto muito grande, né, de 40 anos ali para o Descartes, que é a gente olhar, pensar no seguinte, que a gente não tem nenhuma evidência, por exemplo, de que o Descartes tenha lido o livro do Viette, sabe? Mas isso também, ao mesmo tempo, não me parece ser relevante, a gente pensar que existe uma linha. Por quê? Porque entre Viette e Descartes, existem 1000 personagens que eles são mais obscurecidos, né? Que eles são marginalizados dentro da história da matemática. Parece que não teve nenhum matemático entre um e outro. Não, e teve. Teve uma produção matemática ali muito grande e que isso acaba gerando, digamos assim, uma rede, né? Uma rede de colaboração, uma rede de trocas entre essas pessoas. E aí, digamos assim, até essa arte analítica chegar dentro da formação do Descartes significa que passou pela mão de outras pessoas, possivelmente. Então, a arte analítica, no início do século XVII, ela tem um papel muito significativo. Isso não tem a ver necessariamente com geometria, né? Com a tal geometria analítica que a gente está falando aqui. Mas claro que elas estão super casadinhas, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Mas, essencialmente, a arte analítica, o método analítico, é um método que o Viette ele vai defender muito, que é para tentar buscar soluções de problemas, né? Assim, professor Marcelo, eu estou com uma dúvida aqui agora. Vocês estão falando tanto assim, métodos analíticos, tem algum outro jeito de resolver esses problemas de métodos analíticos? Marcelo aí tem a palavra, né? Porque a geometria, pelo menos a forma que se tinha de resolver esse problema, a gente tem um tal de um método sintético e um método analítico, onde, pelo menos assim, na minha humilde concepção, a gente tinha um método sintético relativo a essa geometria grega inicial, e aí você tem um método analítico como um desenvolvimento um pouco mais moderno, ou não vou chamar de moderno para a época, né, porque a gente está falando do século XVII, para resolver os mesmos tipos de problema, né, mas assim, existe uma ponte, uma ligação entre eles, acho que o Marcelo pode falar melhor sobre isso. Tá? A pergunta do Léo, quantos métodos existem? O método analítico, ele, por exemplo, é muito difícil você responder exatamente o que é o método analítico, porque ele tem vários significados ao longo da história. Tá? Para esses caras, do final do século XVI, início do século XVII, eles estão muito pautados numa ideia lá da antiguidade, que o próprio Pappus, que é um personagem que a gente vai falar aqui hoje, é esse matemático da antiguidade, né? E ele tinha mais ou menos uma visão sobre o que seria o método, sobre o que seriam esses dois métodos que tem dentro da matemática, o método analítico e o método sintético. E a ideia que tem lá na antiguidade sobre o que seria o método sintético seria aquele passo a passo que você faz, digamos assim. Primeiro você tem algumas propriedades, algumas verdades já estabelecidas, e isso você vai deduzindo as próximas propriedades, ok? Enquanto que o método analítico, ele às vezes ele pode ser interpretado como talvez um processo contrário. Você quer chegar no seguinte resultado, você quer descobrir uma propriedade lá na frente, ok? E aí você, então, assume que você já tem ela. E aí você faz o passo a passo, assim, olhando equivalências. Tem em geometria, quem começa a fazer geometria, talvez na faculdade, vai se deparar muito com esse exercício, às vezes, de construção, com régua e compasso, talvez, que você está procurando um ponto específico do problema, e aí você olha a seguinte listinha de passo a passos. Traça aqui a circunferência no centro tal, no raio tal, traça uma mediana entre os outros pontos que você tem, e aí você procura a mediatriz, e aí vai rolar uma interseção entre os pontos, ali é a solução do seu problema. E aí você pensa, oi? Como assim aquela solução do meu problema? Pareceu que caiu de paraquedas isso, né? Mas a ideia é que o método analítico seria você encontrar o problema, supor ele resolvido. Se ele já estiver resolvido, como é que eu faço para
para ver outras propriedades que estão associadas ali, outras manipulações ali que você está fazendo no problema. E aí a gente conclui, então, que o método sintético ele serve muito na visão desses matemáticos aí entre os séculos XVI e XVII. O método sintético parece que ele serve só para testar, porque ele vai fazer aquele encadeamento lógico, dedutivo, né? Eu tenho isso, e aí, portanto, aquilo, se eu tenho isso, portanto, aquilo, se eu tenho isso, portanto, aquilo, pronto, cheguei no meu problema. Mas aí ficou mascarado que o método analítico, que é aquele método de você descobrir as verdades que eles vão defender, ele é muito mais eficiente para você encontrar resultados novos. O método sintético só serve para validar que aquele resultado funciona, para validar que aquela construção que você fez lá com o recompasso, não sei o quê, você concluiu. E aí essa é a crítica deles em relação ao método sintético. O método sintético não seria bom para você descobrir verdades novas, só para você verificar que aquilo é verdade. Fale, Rainha. Eu vou dar um exemplo aqui que muitas pessoas, quem fez o curso de análise sofreu sobre isso. Assim. Se você não fez o curso de análise ainda, talvez aí até o final busque outro exemplo. Mas quem fez o curso de análise, se calcular, né, fazer pela definição um limite, e aí você precisa determinar o valor de delta, que depende do ponto e de epsilon, geralmente quando você pega lá o livro didático clássico, digamos assim, que eu não vou falar o nome dele por aí, mas assim, o livro didático clássico, você pega lá e vai ver o exemplo de limite. Aí o livro didático clássico vai falar assim, ó, tome delta igual a tanto. Aí você, caraca, da onde veio esse delta? Você não faz a mínima ideia. E o cara faz o desenvolvimento e chega a uma verdade. Só que você que já fez o curso de análise, você sabe que você precisa fazer um rascunho com todo aquele desenvolvimento ali, e aí você faz o problema de trás para frente. Você supõe o problema resolvido, faz o desenvolvimento, e aí depois você chega, na verdade, a um epsilon, que é igual a um delta. Aí você faz o quê? Faz o processo inverso para achar esse delta ali na história, entendeu? Então, ele tem essa característica aí, você que fez o curso de análise vai conseguir visualizar isso. Você que não fez o curso de análise, não tem tem um problema famoso, né? Você determinar o número que vale raiz de 2, raiz de 2 mais raiz, aí tudo dentro da mesma raiz, tá? Raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2. Se você faz esse problema, anota ele no papel, tá? Quanto vale esse número? O que o professor recomenda você fazer é chamar essa raizona toda aí de x, ou seja, você está supondo o problema resolvido no momento que você chama isso de x. E aí eleva ambos os lados ao quadrado e acaba resolvendo. Mas assim, esse é o ponto, né? Você supõe o problema resolvido e tenta fazer as coisas, e tenta desenvolver uma ideia para encontrar o que você quer, o que você deseja. E o método sintético não, ele já, né, você parte de uma certa premissa e chega dela até o final, assim, sem muitas vezes saber por que você tomou determinadas decisões no meio do caminho, né? E espero que tenha ficado claro. Agora, eu tenho que complementar ainda. Eu tenho que complementar ainda. Complementa aí. Depois eu queria perguntar uma coisa sobre o Descartes. Tá, deixa eu complementar então. Quando a gente está falando disso, é importante que a gente tem que olhar, especialmente se a gente está falando desses personagens, por exemplo, do Viette, se a gente está falando do Descartes especificamente, existe outra, digamos assim, uma outra ferramenta, tá? Não vamos chamar isso de disciplina, mas vamos pensar isso mais como um instrumento, que é a álgebra, que é essa, que não é uma novidade de nada para eles, porque a gente está falando de método, esse método algébrico, ele já vem de outras gerações também, já desse período, mas essa álgebra vai ser conciliada com o método analítico por esses personagens, de forma que o que a gente faz normalmente em álgebra? Na própria álgebra escolar, que vai ser o mesmo raciocínio que eles estão aplicando. É você colocar letras para representar números que às vezes são números desconhecidos. Entende?
Então, quando você faz qualquer probleminha escolar, assim, do tipo, eu tenho a idade que você vai ter daqui a 10 anos, sendo que há não sei quantos anos atrás eu tinha metade da sua idade, qual é a minha idade? Aí o que você faz? Você chama a idade de uma das pessoas de X, a outra você diz, como é 10 anos mais velho, então vai ser X mais 10, e aí você monta uma equação e pronto. E aí você vai fazendo essas manipulações. Então, isso digamos assim, nesse ponto importante que a gente está nesse período, entre os séculos XVI e XVII, que é olhar para... A gente não sabe essa resposta, mas a gente vai fazer as manipulações como se a gente já tivesse esse resultado, como se esses números a gente já tivesse eles. E aí a gente usando essas letras de X, Y, são letras genéricas que vão poder... que a gente vai poder fazer as manipulações como se fossem números. Mas eu queria falar um pouco e aí, e aí já chegando no método, né? E aí pegando o que o Marcelo falou, que estava no livro do Viette, de fato eu tinha posto essa observação aqui, que é esse fetiche de querer resolver todos os problemas, né? E o Descartes, quando ele cria o método, a impressão que eu tenho é que ele está querendo criar um método para resolver todos os problemas. E independente se ele for de matemática, se ele for de física, se ele for até de filosofia, assim, a impressão que eu tenho é que ele tem essa ambição de criar um discurso lógico ou te dar um ferramental para criar um discurso lógico, o qual você consiga resolver qualquer problema. Eu achei isso ambicioso demais, assim, quando eu refleti sobre essa ideia, eu falei assim, cara, que isso, esse cara tá pedindo muito, né, assim, mas aí vem aquela coisa assim, será que é isso mesmo? Você com a sua visão de historiador, eu, na minha visão de amador, foi essa a interpretação que eu tive com relação ao discurso. Mas aí eu queria saber um pouco da tua visão como historiador, se era mais ou menos essa a ideia mesmo. Ok. Você tocou então num ponto fundamental que é bom a gente esclarecer, né? Olhar um contexto um pouco mais amplo que foge só desses personagens que a gente está citando, né? Que é compartilhado, digamos assim, entre esses intelectuais, todos. A gente tem que observar que tem uma virada, digamos assim, dentro da prática, vamos chamar de científica, assim, desse período, que o Descartes, o Viette, eles já fazem parte dessa nova linha de intelectuais, que eles estão muito preocupados em não apenas fazer o que, digamos assim, gerações anteriores faziam isso muito fervorosamente, tá? E até alguns contemporâneos deles faziam, que é você olhar para as verdades, digamos assim, e fazer e ter uma observação mais ou menos passiva disso, tá? Só cultuar a obra, digamos assim, os resultados que Deus teria feito, entendeu? Como que o mundo faz assim, mais no sentido de cultuar isso, assim, olhando do ponto de vista meio passivo. E esses personagens assim que a gente está citando hoje, e outros contemporâneos deles, eles já têm uma outra mentalidade, né? Eles têm uma outra visão de que essa prática científica, né, ela é capaz de interferir, inclusive, no mundo. E é possível e a partir olhando a metodologia, a forma que você aborda os problemas, aborda as observações, você consegue interferir também. Você é capaz de descobrir novas verdades e tudo mais. Então, essa está, digamos assim, em alta você olhar para a metodologia que você tem de fazer as coisas, porque isso percebe-se que aquela, digamos assim, metodologia ultrapassada desses outros eruditos, que eles vão criticar bastante, não permite descobrir coisas novas, só permite cultivar aquilo que já se tem bem estabelecido. E aí, por isso que é importante a gente pensar num personagem como o Descartes, que quando a gente fala da geometria do Descartes, a geometria do Descartes é um apêndice, né? É um apêndice dentro de um discurso maior, que é o chamado discurso do método, né?
E aí eu acho que ele vai entrar bem essa coisa de você tentar descobrir coisas novas, porque o título original do livro do Descartes, né, o título completo, digamos assim, a gente já chama de discurso sobre o método, mas ele é muito maior, é o discurso do método para bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência. Esse título gigantesco. E aí, mas tem várias palavrinhas aí que elucidam muito para a gente entender qual é o pensamento do Descartes. O Descartes ele não está falando nesse livro de matemática, ele está falando sobre a verdade nas ciências, ou como você encontrar verdade nas ciências, de forma geral. E aí, ele vai enumerar uma série de passos, uma metodologia como que você tem que enfrentar o problema. Então, ele coloca várias regrinhas, como você enumerar tudo que você tem. Divide em partes para você pegar o problema e resolver eles em partes, sabe? Então, ele vai criar essa forma de você encontrar. E o Descartes, ele não tenta fazer um tratado completo sobre isso, né? Tanto que eu acredito que é uma postura até, digamos assim, humilde, ou talvez para se defender também, dele não criar uma metodologia que vai descobrir tudo. Não, ele chama só de discurso. Ele está discursando sobre isso. Ele não está querendo fazer um tratado super fechado sobre isso. E aí, ele vai aplicar isso, porque o discurso para ele não faz sentido nenhum se eu não aplicar. Então, ele coloca 3 ensaios, sendo que o terceiro e último ensaio é o de geometria, que é esse que ele vai aplicar o método dele na geometria. E tem um que é muito importante aí que eu não posso deixar de falar. E por que ele escolheu, por exemplo, a geometria? Porque a geometria ela tem esse estigma, nesse período, de ser, digamos assim, uma ciência de verdades assim, quase canônicas, né? Não são verdades que elas foram refutadas, por exemplo, da antiguidade para hoje, né? É diferente quando você olha, por exemplo, a física aristotélica, lá da antiguidade, com a física desse período, né? A física do Galileu, por exemplo, que é contemporâneo do Descartes. Muitas coisas que o Aristóteles tinha enunciado ali vai ser desmentido por esses físicos no século XVII, né? Vão ser reformulados. Mas aquela geometria lá da antiguidade, a geometria do Euclides, por exemplo, ela nunca foi refutada, ela não foi desconstruída ali as coisas. Mas o Descartes vai propor que aquela forma de fazer geometria ela não é o suficiente para encontrar verdades novas. Então, ele vai usar quem? Ele vai usar o método analítico, ele vai conciliar o método analítico com a álgebra, e que elas vão acabar quase se tornando sinônimos, mais ou menos no século XVII e no século XVIII, né? Tá, assim, é bacana, isso tem uma coisa legal aí, e muito importante, porque mesmo na antiguidade, a gente não dizia que a Terra era plana, então você imagina hoje em dia, né? Isso aí talvez tenha que ficar claro. Outra coisa, você falou sobre os ensaios, né, do método, né? São 3 ensaios, né, que é o lá de Diótrique, que tratava de problemas de óptica, o Les Meteoros, que tratava sobre problemas de meteorologia, no caso. Isso. O nome engana, parece que ele está falando de estudo sobre meteoros, mas não, é sobre o clima. E a geometria. Aí eu tenho uma observação que eu acho que foi uma observação não sei se foi da Tatiana do Pitombeira, eu assisti numa das aulas que tem sobre o ímpar. No final eu também posso colocar essas aulas na descrição do vídeo, que quando ele estava chamando o trabalho dele de La Geometria, era num sentido um pouco mais amplo, porque geralmente os nomes dos cursos de geometria, até próprio o elementos de Euclides eram elementos de geometria. Então, quando ele coloca o nome de ageometria, ou tópicos de geometria, né, os nomes na época, e aí quando ele fala o ageometria, né, que é esse sentido lá, geometria, ele quer dar um peso maior à sua obra dentro desse sentido de ageometria, né? Eu acho que até rompendo um pouco com essa ideia eu vou chamar de gregos, mas assim, essa ideia do elemento de geometria, né, que, digamos assim, era a Bíblia até aquele momento na parte de geometria, e aí ele traz esse ensaio dizendo que, olha só, aqui não são elementos, não, aqui é a geometria, entendeu? Aqui a gente tá
tá com tudo, não é só um pedaço, aqui é a geometria. Então, essa questão eu queria trazer um pouquinho, só para entender esse ensaio, né, principal aí, que depois dá margem para a gente conversar sobre mais coisas. Eu acho que eu tenho que fazer algumas correções assim, Rainha. O livro do Euclides é só os elementos mesmo, não é tipo os elementos de geometria. De fato. E tem uma discussão porque muito... são 12 capítulos, né? São 12 capítulos e só os 6 primeiros tratam de geometria, né? Não. O são... livro, do início ao fim, ele vai ser geometria, com alguns capítulos no meio que é de teoria dos números, digamos assim. Só que não é exatamente teoria... É um caso específico, é um caso particular, mas ele, inclusive, o Euclides trata como se fosse um caso particular de geometria. Se eu estivesse trabalhando com, por exemplo, medidas antes a gente poderia interpretar hoje em dia, né? Talvez uma tradução que a gente faria hoje em dia é que ele trata primeiro de grandezas contínuas, digamos assim, né? Retas, né? Áreas, né? Volumes. E aí, nesses capítulos no meio, ele vai falar de medidas que tem uma unidade mínima ali, entendeu? Que você não consegue subdividir essa unidade, né? E aí isso vai trazer vários resultados de Euclides que a gente usa na teoria dos números, né? Como, inclusive, um deles é uma forma de você descobrir o MDC entre dois números. Tinha lá o método de Euclides para fazer isso, por exemplo, que é encontrar a maior, digamos assim, subdivisão entre dois números. Entendi. E isso não faz sentido com essas grandezas que tem uma unidade mínima, né? Entendi. Isso aí, canelada é ao vivo, pô. Isso aí tem que ser. Mas, bacana. Mas essa questão do título, então, nem é tão relevante assim, né? Porque ele chamar o título de A Geometria ao invés de Elementos de, entendeu? Acho que não. Especialmente porque a gente está olhando os outros ensaios, ele também é bem enxutos, né? Chama a ótica, os meteoros, né? E a geometria. Eu não acho que é tipo... Inclusive, eu não acho que ele tem a pretensão de pegar tipo, a geometria e dar conta de toda ela, porque é um ensaio relativamente curto, digamos assim. Apesar dele ser, digamos assim, grandinho por padrão, sabe? Ele não é, por exemplo, um tratado tão volumoso, digamos assim, como os elementos eram, sabe? E essa interpretação do nome é muito difícil. Inclusive dos elementos, Rainha. Os elementos têm uma discussão muito grande, assim, o que o Euclides queria dizer quando chama só os elementos, entendeu? Tipo, que elemento tem evoca essa coisa, né? Tipo, a gente vê muito em quadrinhos, né? A gente vê muito, assim, em histórias antigas também, né? De que o mundo era feito de 4 elementos, né? Tudo era derivado disso também. O Aristóteles também falava isso, né? Que eram os 4 materiais principais, os 4 materiais que tudo derivava daquilo, né? Então aliás, tem um quinto que é o éter, mas não vai ver o caso. Mas enfim, tem esses elementos que eles vão dar origem a tudo. Então Euclides poderia pensar que talvez uma interpretação que a gente poderia evocar é que os elementos de Euclides seriam... Ele escolheu os elementos porque tipo, é a base, é o que tem de elementar, de fundamental ali. Tanto que tem vários resultados ali geométricos que não estão nos Euclides, mas se era estabelecido, já bem estabelecido no período dele, entendeu? Entendi. Legal. Eu vou pedir para o Léo ler uma citação que estava no discurso do método, que ilustra um pouquinho do pensamento sobre do próprio Descartes, sobre a ideia daquilo que ele estava fazendo, né? Essa citação está no discurso do método, mas a gente tirou do livro da Tatiana Roque, de 2012. O nome do livro vai estar na descrição. Eu vou fazer uma propaganda aqui também, mas assim, eu não ganho um centavo da Amazônia, beleza? Mas você consegue encontrar lá na Amazônia A Geometria do Descartes em português, e você também consegue encontrar o livro da Tatiana, beleza? Mas, mais uma vez, não estou fazendo propaganda aqui do site. Não ganho nada para isso, mas caso alguém queira saber um pouquinho mais, você consegue encontrar esses 2 livros aí no sitezinho da Amazônia. Se queremos resolver qualquer problema, primeiramente supomos que a solução já está encontrada, e damos nomes a todas as linhas que parecem necessárias para construí-las, tanto para as linhas para as conhecidas, como as que são desconhecidas. Em seguida,
sem fazer distinção entre as linhas conhecidas e desconhecidas, devemos percorrer as dificuldades de maneira mais natural possível, mostrando as relações entre as linhas até que seja possível expressar uma única quantidade de dois modos. A isto chamamos de uma equação. Uma vez que os termos destas duas expressões são iguais aos termos da outra. Beleza, né? Esse trecho, né, ele resume um pouco esse pensamento do método analítico que o Descartes considerava. Marcelo, quer fazer alguma consideração sobre o trecho? Que depois eu não vou mudar, não é que eu vá mudar de assunto, mas eu vou fazer outra pergunta. Não, acho que eu não tenho muito o que acrescentar, não. Eu só ia falar que ele, na verdade, reforça a ideia que eu estava sugerindo, de que não dá para... Uma coisa muito importante, gente, para você entender a obra do Descartes, é você não separar o discurso dos ensaios, entende? Então, por exemplo, o ensaio é uma aplicação, tanto que é bom a gente até pensar nessa palavrinha ensaio. Por que ele está chamando de ensaio? Porque ele pegou aquele discurso, aquele método que ele enunciou no discurso, ele faz todo um tratamento para tentar legitimar esse método dele, mas ele fica totalmente vazio, sem aplicação. E aí a ideia de ele fazer um ensaio é justamente que ele está pegando algumas questões que ele acha ali fundamentais para mostrar o quão fértil é o seu método. Olha como eu consigo resolver problemas, às vezes de forma rápida, de forma eficiente, e até como ele mesmo chama, né, de natural, né? Apesar de não ter nada de natural, mas ele chama de natural, né? No seu método. Ah, legal. Então, aí, agora eu vou falar um pouco, a gente vai conversar um pouquinho sobre os próprios métodos do Descartes com relação a como ele trabalhava a solução dos seus problemas. E assim, uma coisa que eu percebi destaque em todos os lugares que eu fui lá olhar é a questão da homogeneidade das grandezas. Essa questão da homogeneidade das grandezas apresentava o seguinte: se você tem dois segmentos, o produto desses dois segmentos dá uma área. Só que o Descartes ele cria um determinado método onde ele faz com que o produto de dois segmentos passe a dar um segmento também. Então, assim, eu não sei muito bem da onde surge essa questão da homogeneidade das grandezas, mas o que eu li sobre foi exatamente isso, assim, que isso era um tabu para a época dele e que ele cria um mecanismo de definir uma determinado objeto ali na reta como sendo a unidade, e aí a partir do momento que ele define o objeto como sendo a unidade, ele consegue transformar o produto de dois segmentos, ao invés de dar uma área, dar um outro segmento de reta. E isso é uma questão interessante, futura, entendeu? Assim, como eu já conheço a história toda, né, digamos assim, eu estou vendo do lado de fora a linha temporal, eu enxergo isso. Exatamente, né? Eu sou um observador muito privilegiado, que eu estou do lado de fora vendo, e eu vejo isso tocar lá na construção dos números reais do século XVIII, assim, 19, né? 19, né? 19, 1800 é 19. Então, assim, eu vejo isso aqui fazendo uma linha, de repente, assim, que liga lá, né? Essa ideia de, dado um segmento de reta com a unidade, a partir disso a gente consegue explorar e definir todos os outros números reais a partir dessa ideia. Mas essa quebra desse paradigma, assim, essa ideia de homogeneidade dos números reais, e, mais uma vez, quando eu olho aqui, eu nem acho uma ideia tão fantástica assim. Eu falei, pô, tá, definiu assim, faz assim, mas eu acho que esse ponto de, uma vez que eu penso nisso pela primeira vez, o próximo que vai pensar, ele já vai ter visto o que eu fiz, então nem é tão brilhante assim, né? Então, esse ponto, né? Mas, como eu conheço a linha toda, eu vejo que essa ideia aqui, enfim, do início dos anos 1600, ela bate lá no Dedekind, em 1872, sabe? Mas eu não sei se
de fato existia essa correspondência, essa ideia. Mas o que eu queria entender aqui é essa importância da homogeneidade das grandezas, né? Como isso aparece e por que foi tão importante assim o Descartes ter transposto essa dificuldade da homogeneidade das grandezas para os trabalhos que foram publicados posteriormente. É um ponto fundamental esse mesmo para a gente conversar. Eu vou começar primeiro falando que a gente precisa entender, na verdade, que o conceito de número que a gente tem hoje é muito diferente do conceito que vai ter. Apesar de parecer um objeto simples, né? A gente, não sei, eu acho que é natural a gente pensar, né, de que a primeira coisa que vem sobre a noção de número para a gente é a questão de contagem. E talvez a gente até pense também, tipo, a habilidade de medida também, e aí isso justifica porque que a gente tem, digamos assim, isso pode justificar porque a gente vai ter vários conjuntos numéricos para dar conta de diversas propriedades, né, que não são só essas demandas humanas, mas também são construções assim para que a álgebra interessa, né? Mas eu fugi do assunto agora. O que eu queria falar é que essa noção de número hoje, número é um objeto em matemática hoje em dia que representa um monte de coisa, tá? Ele pode representar contagem, ele pode representar medida, mas ele representa também, às vezes, um objeto matemático também vai seguir uma série de propriedades e tudo mais, que vai ter também várias aplicações em diversas áreas. Enfim, quando a gente está falando se a gente vai tentar agora fazer uma tradução para o contexto ali do Viette, para o contexto do Descartes, lá nesse século XVI, século XVII, essa noção de número não existe. O que existe são duas noções para, digamos assim, para número, que é a noção de quantidade, que seriam que não é é um número só que representa uma quantidade, digamos assim. Ele não vai ter uma unidade por si só. E os outros tipos de números, que são as grandezas. Esses são, digamos assim, o carro-chefe da matemática, são as grandezas, tá? E aí, quando a gente olha, por exemplo, os tratados de matemática desse período, existe essa tradição de que você só pode mexer com grandezas de mesma natureza. Percebe como é diferente da nossa matemática hoje em dia? Porque a nossa matemática hoje em dia, tudo vai virar um número, se você não tiver um contexto ali. Às vezes a gente está resolvendo uma equação que é um número que ele evoca, às vezes, de uma altura de um triângulo e a outra grandeza que é a área de um quadrado, e aí a gente está fazendo as manipulações numéricas ali, e às vezes a gente soma, multiplica e tudo mais. A gente não tem essa restrição hoje. Mas no século XVI, no século XVII, existia esse princípio de que você só podia fazer somas de grandezas de mesma natureza. E aí essas naturezas quais são? Basicamente, a geometria ela está determinando quem são essas grandezas, que são os comprimentos, então são as medidas lineares, você tem as medidas de superfície, né, então a área, e você tem os volumes, que são as medidas, digamos assim, do espaço. Né? E tem a outro tipo de natureza que eu falei que são as quantidades, que às vezes a gente pode dizer até quantas vezes vai aparecer cada coisa, sabe? E isso é sensacional, porque o próprio Viette, ele no seu trabalho, ele mantém a lei da homogeneidade, ele não vai misturar, ele não tem essa abstração da grandeza em relação, digamos assim, à sua natureza. O Descartes vai propor uma leitura de que essa lei, ela talvez não faça, ela não faz tanto sentido na geometria, por quê? Porque dá para eu criar, por exemplo, como você citou, o primeiro exemplo do Descartes é fazer uma construção geométrica que vai criar um outro comprimento que é o produto de outros dois comprimentos. Mas o produto de outros dois comprimentos em matemática sempre foi o quê? Sempre foi você assumir que aquilo, o resultado é uma área. É uma área de um retângulo, produto de dois números. Então, o Descartes ele constrói isso. E ele vai fazer isso para todas as operações matemáticas. Então, ele vai fazer isso para a soma e a subtração é evidente, mas para multiplicação, vai fazer uma função para ele vai dizer que vai fazer uma mudança sozinha ali de adequação para justificar a divisão, inclusive a potenciação e radiciação ele vai fazer também.
ele vai mostrar que um número elevado ao quadrado ou outra potência também pode ser um comprimento elevado a uma potência, pode ser também um outro comprimento. Ele vai fazer essas manipulações geométricas ali para justificar que temos que romper esse princípio. E é fundamental para o Descartes, por quê? Porque uma das coisas dele é enumerar, seja a variável o número que a gente desconhece, ou seja o número que a gente já conhece, essas grandezas não importam. A gente vai trabalhar tudo chamando de A, B, X, Y, e aí vai fazer as manipulações algébricas em cima disso. E aí por isso que essas manipulações algébricas fazem sentido no Descartes. Por quê? Porque ele rompeu com esse princípio de homogeneidade. Agora a gente está trabalhando essas grandezas todas como se fosse uma coisa só. Aí sim faz sentido a gente pensar que o número como um objeto abstrato, que não tem nem grandeza, inclusive, associada a ela. Nessa época, ele resolvia equações do segundo grau de forma geométrica. Então tinha raízes negativas? Não tinham. Não fazia sentido raiz de número negativo. Inclusive, números negativos, raiz de número negativo, isso vai dar assunto para um podcast inteiro aí, gente. Ou uma sequência de podcasts, se vocês quiserem. Mas raiz de número... pensando que os problemas eles vão ter uma solução, toda vez que aparecia, por exemplo, um número negativo como solução, ou uma raiz de um número negativo como solução, alguns personagens vão dar nomes diferentes às vezes. Mas, em geral, eram números absurdos, né? Eram números... anos depois, né? O Oliver conhece esse termo imaginário. Então, são números que eles não são legitimados como uma resposta final, digamos assim. Mas que, de vez em quando, tirando a raiz de número negativo, mas o número negativo em si, quando ele não estava dando de uma raiz, muitas vezes ele podia também ser manipulado ali no meio, sem muitos obstáculos. O problema mais é quando ele aparecer como uma solução, que aí não fazia sentido. Por quê? A gente está falando, no caso do Descartes, de geometria. Então, as respostas vão ser curvas, elas vão ser comprimentos, elas vão ser áreas, e aí não faz sentido a gente falar de números negativos como uma resposta final de um problema, por exemplo. Isso é uma coisa interessante, que quando a gente pensa, por exemplo, na equação do segundo grau, a gente pensa na equação ax² mais bx mais c igual a zero. E quando você olha a geometria, você não vai encontrar esse tipo de estrutura, né? Eu acho que você encontra algumas estruturas separadas, assim, por exemplo, z² igual a az mais b², onde a e b são números positivos. Ou z² igual a b² menos az, onde a e b são números positivos. Então, assim, você encontra esse tipo de equação onde ele só considera, por exemplo, as raízes negativas, né? Ele faz a construção e ele só considera as raízes positivas. E eu sou um defensor de chamar número complexo de número imaginário. Eu não sei quem deu o nome de número complexo. Isso, mais uma vez, é de fato papo para um outro podcast, mas é um nome horroroso. Acho que a disciplina devia se chamar Cálculo em Números Imaginários. Mas ia ser, o cara ia querer, isso aqui que são números imaginários. Número complexo, o cara já vê assim, já coça a cabeça. É fato. Mas legal. A gente vai ter um episódio sobre números complexos e equações de grau superior, né? Acho que tem pano para manga, né, Marcelo? Com certeza. Muito, muito. Eu acho que daqui, isso que você falou também foi legal, que como eles pensavam em curvas, essas curvas não tinha essa coisa de quadrante, né? Ou seja, era uma coisa assim, a gente quando fala em geometria analítica, até assim, acho que a gente discursou agora e eu espero que tenha ficado claro até esse momento para todo mundo, é que o Descartes, em momento nenhum, ele botou um plano cartesiano com 2 eixos perpendiculares e definiu que um lado era positivo, negativo e fez conta a partir daí. Era uma coisa que surgia mediante um problema. E eu acho que um dos problemas aqui que não pode faltar, e foi um dos problemas que originou essa coisa de eixos coordenados, né? E aí vai gerar equações com mais de uma variável, é o famoso problema de Pappus, né? E daqui a pouco eu peço para
o Léo enunciar para a gente o problema de Pappus exatamente, mas eu queria que o Marcelo explicasse um pouco para a gente essa questão do curvas e plano cartesiano, né? Essa relação de curvas e plano cartesiano, ela não era uma coisa tão imediata assim, né? Como se deu esse processo, né, de curvas e plano cartesiano, né? Eu queria entender um pouquinho aí, eu acho que Léo também, né? É uma pergunta fundamental mesmo para esse momento que a gente está falando. O estudo de curvas, de forma geral, ela está bem alta nessas discussões. E quando a gente está falando de curvas, curvas que podem vir de diversas naturezas, né? Tem as curvas que vão surgir dentro de problemas matemáticos, mas às vezes pode surgir curvas da física, né? Ou do movimento. Tem uma curva muito famosa nesse período, que ela é bastante ponto assim, para discussão entre alguns matemáticos, de que, por exemplo, você pensa na roda de bicicleta, tá? E aí você coloca tipo um pontinho vermelho na roda de bicicleta, uma luzinha, um pontinho luminoso. E você tenta, agora, deixa essa bicicleta andando e fica observando o movimento desse ponto. E aí era uma discussão longa, assim, tipo, como é que ia ficar o movimento desse negócio? Será que ia ficar, tipo, parecendo como a gente desenha uma molinha, por exemplo? Sabe? Será que ele vai ficar, tipo, parece com uma cara de uma senoide, por exemplo, sabe? Parece uma curva de um seno. Então, era uma discussão bem... isso gerava discussões muito produtivas. Isso tem tudo a ver com essa geometria desse período, porque eles estão formulando isso muito é importante a gente pensar, por exemplo, qualquer personagem do século XVII, qualquer personagem do século XVI, é importante a gente pensar que a mesma pessoa que está estudando geometria também é o cara que está interessado em física, que é o cara que está interessado ali em ótica, é o cara que está interessado também, eles não tem essas gavetinhas que a gente tem hoje sobre... que a gente tem muito, muito claro, assim, por exemplo, talvez na minha formação, na formação do Rainha, na formação do Léo agora, de que as coisas estão muito bem divididas, né? O que é matemática, o que é física, né? E dentro da matemática, o que é geometria, o que é análise, o que é álgebra. E então, é muito legal você ver como que isso tudo está sendo influenciado, né? Por essa galera. E aí vem esse método analítico com a álgebra se casando, gerando essa coisa que mais tarde a gente vai cunhar o termo de geometria analítica, consegue dar conta, por exemplo, dessas novas questões que estavam em aberto. Coisa que aquele método que eles são super críticos, né, o método sintético, né, ele não encontra... Ele não vai conseguir responder essas perguntas, porque ele não está para descobrir verdades novas. E aí essa é a grande tchan, né, dessa matemática aí do século XVII. Você tentar... E aí vai estar muito inspirado na física, muito inspirado no movimento, e aí pronto. Por isso que várias curvas aí, digamos assim, que a gente tem mais ou menos aí são tratadas, às vezes, no curso de cálculo, né? Nos cursos de geometria. Quem está fazendo matemática pode fazer o curso, às vezes faz também o curso de geometria diferencial, vai estudar também uma série de curvas específicas. Muitas delas acabam ganhando o nome nesse período. Por quê? Porque é um período assim que que essas discussões estavam efervescendo, assim. Entendi, bacana. Assim, é bem difícil entender essa questão, né? Porque você conseguir pensar em curvas, eu acho que hoje em dia o nosso pensamento em curvas ele está muito atrelado a plano. Mas assim, a gente tem a ideia geométrica, né, de lugar geométrico para definir curvas. Sei lá, dados dois pontos fixos, o lugar geométrico cujo a distância desses dois, de todos os pontos que distam a mesma distância da soma desses dois pontos, for sempre uma constante, ou seja, distância de P até, digamos que P e Q sejam fixos. Então, a distância de X a P mais a distância de X a Q ser igual a um R fixo. Esse lugar geométrico é o lugar geométrico de uma elipse. E se fosse a diferença? Esse lugar geométrico seria parabólica. Seria uma... Parabólica não, ai meu Deus. Hipérbole.
seria uma hipérbole, né, se você pegar a diferença. Então, esses problemas de determinar lugar geométrico, ele foi o problema em si que originou, assim, para você ter que resolver ele, os caras passaram a utilizar, todo mundo já estava acostumado a usar variável x, só que aí eles passaram a utilizar duas variáveis. Então, imagina só, quando você resolve um problema, 2x mais 3y igual a 5, isso é um problema com duas variáveis. Então, assim, a gente espera que você... Assim, na verdade, eu não espero nada, né? Mas assim, vou te dizer, isso é uma reta, beleza? 3x mais 2y igual a 3, isso é uma reta, beleza? Se você for lá no seu GeoGebra, lá no seu computador e digitar 3x mais 2y igual a 3, vai aparecer uma reta para você. Ou seja, o lugar dos pontos x, y que satisfaz essa condição, você tem essa característica como lugar geométrico. E o problema de Pappus, ele é um problema que passou a gerar problemas desse tipo, assim, problemas com mais de uma indeterminada. Eu não sei se a palavra indeterminada é uma palavra boa, Marcelo. Se não for, depois você me corrigir essa questão de indeterminada, não sei. Seriam variáveis, né? Ou variáveis indeterminadas. Eu acho que talvez seja melhor, né? Vão ser problemas que vão gerar essas duas variáveis indeterminadas. A gente vai enunciar o teorema de Pappus aqui agora, para você entender como esse foi o problema que de fato originou a ideia de plano cartesiano. Não tinha duas retas perpendiculares na história, mas ele passou a admitir dois eixos. Ele admitiu um eixo X e um eixo Y, e aí ele desenvolvia todo o problema a partir desse segmento X e desse segmento Y, ou seja, tudo que aparecia no problema que era indeterminado era a partir desses dois elementos. E aí você vai ter, isso vai gerar, essas variáveis indeterminadas vão gerar uma série no problema de Pappus original, que é o com 4 retas, a gente já vai anunciar o problema, fica calmo, que é com 4 retas, aparecem as variáveis X e Y. Se você tiver mais retas, vão aparecer mais variáveis. Mas pelo que eu li, o próprio Descartes, no trabalho no La Geometria, ele só resolve o problema para 4 retas e diz que o problema para mais retas você usa o mesmo método aí que vai dar bom, hein? Então você faz, fica para dever de casa, tá? Mas ele resolve o problema de 4 retas, é bem interessante. Você consegue encontrar a solução do problema de Pappus de Descartes por aí. Recomendo mais uma vez fortemente o livro da Tatiana, né? Ele faz essa construção, tá bem legal lá. Eu estou falando só o nome da Tatiana, mas tem outro autor também. Marcelo, depois você fala o nome do outro, porque eu não sei se é só a Tatiana, mas acho que tem um outro cara aí que, né? Tô desmerecendo o rapaz, coitado. Tá? Então, são dois autores diferentes mesmo. São dois autores, né? É bom que a gente fala que são dois livros diferentes, né? Um é um livro da Tatiana Roque, que é um livro apenas dela, como autora, e tem outro livro que também sai no mesmo período, que é o livro dela com o Pitombeira, que é um outro pesquisador da história da matemática também, que é uma pessoa bem importante, digamos assim, no cenário brasileiro também, assim como a Tatiana. O Pitombeira também tem vídeos ótimos, tá? No canal do IMPA sobre esse período de história da matemática. Bom, e vai ficar depois também para a dica cultural, mas eu acho que o Léo pode apresentar para a gente aí a ideia do problema de Pappus em si, né? O problema é determinar o lugar geométrico de um ponto tal que, dadas n retas e segmentos de retas que partem do ponto dado as retas e os ângulos que esses segmentos fazem com as retas dadas. Então, o produto de n destes segmentos devem ser proporcionais a outros n. Então, assim, é meio intrucado, né, o enunciado, tá, gente? Então, o que eu recomendo é que você coloque aí, digite problema de Pappus no Google, e aí você vai ver certinho com uma imagem, tem uma imagem bonita aí, esse problema tem na Wikipedia, e aí você vai ver que diversas pessoas trabalharam com esse problema, não só o Descartes. Você tem uma solução dada pelo Pascal bem interessante, você tem tem um teorema de Menelaus aí,
acho que é o Teorema de Menelaus, que te ajuda a resolver, dar essa ideia, né, de como resolver esse tipo de problema, também da geometria plana, né? Então, assim, ainda num contexto de geometria plana. Então, assim, tem muito pano para manga aí para o problema de papos, principalmente para você, professor do ensino médio, cara. Eu acho que, assim, são problemas super interessantes que você pode trabalhar com esse tipo de questão. E só falando do Teorema de Menelaus, ele era um problema que caía muito em questão de concurso para colégio naval, IME, ITA, sempre tinha uma questãozinha que você podia resolver usando esse teoreminha de Menelaus. Então, fica a dica para você, né, que curte esse tipo de exercício, pesquisar um pouquinho mais sobre como resolver esse problema de papos. Né? Mas, mais uma vez, esse é o problema que dá origem a tudo. Né? Assim, acho que esse é o problema que starta a coisa de duas variáveis, né? Acho que o Marcelo pode até comentar um pouco mais sobre a importância desse problema com relação até ao surgimento dessa ideia de geometria analítica, né? Esse problema mesmo vai ser super importante para o Descartes e vai ser importante para ele justificar, né, o potencial que esse método tem dele. Então a gente está a primeira parte, né, da geometria, né, ele divide em livros, né, ele chama de livro 1, livro 2, livro 3, e ele termina o primeiro livro da geometria, o Descartes, com esse problema. E o grande chance que ele quer mostrar para a sociedade é que como que o método dele conseguiu resolver esse problema em algumas linhas, quando que era um problema que... Ele é um problema até muito sofisticado para a gente entender, assim, tipo, só ouvindo, né, o que o Léo falou, por isso que é importante a recomendação do Rain, que você visualize esse problema geométrico, sabe? Observe que também uma forma de resolver isso era dividindo em casos, né? Então tinha que ficar dividindo em casos, se fossem 3 retas, se fossem 4 retas, e aí cada uma ia ter uma solução mais ou menos diferente da outra, né? E o Descartes, ele mostra que do jeito dele, dá para resolver com quantas retas você quiser. Não precisa ficar dividindo em casos. E isso é fundamental. E a última coisa também que é fundamental também que nesse problema, que ilustra bem essa geometria, como que ela está mudando de significado, ela tem uma mudança de significado muito grande antes do que teria antes, é que, como eu falei, eu disse na outra fala, mas agora eu acho que a gente tem um exemplo para ilustrar. Era muito comum você ter um problema geométrico e aí você interpretava ele algebricamente, tá? E agora foi o contrário. Agora ele partiu de um problema geométrico, ele continuou seguindo isso, que nem ele fez antes, né? Colocou uma equação, e aí vai gerar uma equação indeterminada. Uma equação indeterminada, por exemplo, não era muito comum de se trabalhar. O que você encontrava muito na álgebra era uma solução, que é o que a gente aprende na álgebra escolar, especialmente no fundamental, né? Até a gente entrar na noção de função no colégio, toda vez que aparecia a álgebra para a gente, era para resolver equações. Tinha uma resposta só, né? Ou 2 respostas e tudo mais, mas a ideia é que era determinada, eram equações determinadas, que a gente chama matemática. E aí, quando o Descartes ele vai apresentar que uma equação indeterminada, ela sim pode gerar uma curva também. E aí esse é o lugar geométrico que o Descartes vai mostrar nesse problema de papos, né? Olha como o método é sensacional, conseguir resolver em pequenas linhas e ainda te mostra onde é que está esse lugar geométrico que é dificílimo de você construir ele. Mas tá aqui, ó. É desse jeito que você vai conseguir. Essa é um pouco da pegada, né, do trabalho do Descartes, né? Eu acho que, assim, essa transformação toda. E a gente já está se encaminhando aqui para o fim dessa conversa. Essa conversa é óbvio que ela vai ter uma continuação, vocês fiquem tranquilos aí, porque a gente tem muito ainda que conversar sobre o problema da geometria analítica, que a gente tem ainda que abordar Fermat, as tretas que houveram entre Fermat e Descartes, eu acho também que é um ponto que vocês gostam bastante, e o papel do Mersenne nessa história,
entre outras coisas aí que estão por vir, mas eu acho que a gente fechar assim com o problema de papos aqui e entender a importância desse resultado em si, eu acho que isso dá um bom desfecho aqui para o nosso podcast, e aí a gente vai ter a parte 2, onde a gente vai falar um pouquinho mais da conjuntura histórica e social que eu vou colocar a França, mas é porque a minha visão acaba sendo muito eurocêntrica, né, Marcelo? Então, assim, que a França tinha para o desenvolvimento conjunto dessa geometria analítica, né? Que eu acho que esse é um ponto que precisa ser abordado assim. Um outro ponto que eu acho que tem que ficar para o próximo episódio também é qual era o emprego do Descartes. Porque ele escreve esses livros, faz essas coisas e tudo mais, mas nessa época livro não era uma coisa que dava dinheiro, gente, entendeu? Então, assim, o que ele fazia? Ele já era rico? Então, isso a gente vai tudo, né, tentar entender um pouquinho nos nossos próximos episódios, entender um pouquinho sobre essa questão da conjuntura política que estava ali, o papel do Fermat e do Mersenne, também dentro do desenvolvimento dessa nova geometria e desses novos atores, né? Eu acho que assim, tentando colocar em poucas palavras, Marcelo, só um resumo, até para a galera entender um pouquinho mais do que está por vir, teria a colaborar dentro do que está por vir aí no nosso próximo podcast, que vai ter treta entre Fermat e Descartes, Fermat, Mersenne, conjuntura política da França nessa época, que mais aí a gente, de repente, pode trazer para o próximo episódio? Eu acho que é importante a gente trazer, né, uma outra forma de abordar essa geometria, que é a proposta do Fermat, né, que ele vai ter algumas coisas que são bem diferentes do Descartes, né, e também eu acho legal fazer esse contraponto, que aí a gente vai poder ilustrar bem também um contexto maior, assim, né, de que, como eu estava tentando defender antes, né, vou tentar defender no próximo episódio, tentar ilustrar, né, como que essa comunidade matemática, por exemplo, que esses caras estão inseridos nesse contexto do século XVII, né? Como é que fazia essa troca, né, por exemplo, intelectual, né? E é interessante visualizar que não era só através de livros, né? Existia uma troca também, que aí o personagem que o Rainha acabou citando, né, que é o Padre Mersenne, ele vai ser um personagem importante, e vão ter outros personagens também que infelizmente não chega ao grande público, né, quando começa a estudar sobre história, porque acabam se elegendo, né, alguns personagens, mas que é interessante a gente tentar costurar, né, o que é essa prática coletiva que a gente tem. Eu acho que é isso que eu vou querer defender no próximo podcast, assim, aí. Bom, galera, então a gente vai para as dicas culturais aqui, e como o Marcelo citou Platão e o éter aqui, a minha dica vai ser completamente diferente de história da matemática, mas vai ser uma história. Eu vou indicar os livros do escritor Rafael Dracon, que fala sobre dragões de éter, onde o éter é um elemento da fantasia e da magia do local. É um livro bastante interessante e tem um personagem baseado em mim. Se você ler o livro aí, você vai perceber qual é o personagem que parece comigo. Depois você manda uma mensagem para dizer qual dos personagens do livro parece mais comigo, né? A minha dica cultural de hoje é o filme Estrelas Além do Tempo, porque nesse filme ele tem uma mulher que é especialista em geometria analítica e ela muda a forma que a NASA dispara o foguete com cálculo e análise. É muito interessante. As Calculistas, né? As Calculistas, ótimo filme. E a minha sugestão, então, ela tem a ver com o podcast mesmo, porque um ponto muito importante, né, que tem para a gente entender talvez o pensamento do Descartes, como eu falei, é nunca separar, né, o discurso dos ensaios. E tem uma tradução que é surpreendente, na verdade, que foi a primeira tradução em português que teve, que foi uma tradução assim em conjunto, sendo publicado o discurso e o método todos juntos, né? É um livro, como se chama, o Discurso sobre o Método, né, do Descartes, editado pelo Pablo Mariconda, o filósofo, e é uma edição da Unesp. Foi publicada em 2018, não tem muito tempo. E a Unesp tem essa pegada, né, de pegar livros clássicos e organizar traduções.
Então, eu acho que é uma tradução direta do francês para o português e que inclui também os ensaios, né, juntos. Então, é bem legal para você conseguir ver a obra toda. Fora que nessa obra também tem a introdução, que o Maricondo ele discute bastante, né? Contextualiza o Descartes no seu tempo, né? Explica qual era o propósito das partes, né? Coloca também essa obra junto com as outras publicações de Descartes. Então, é muito legal para quem quer se aprofundar nessas discussões. Eu acho que essa edição é bem legal, assim, é bem completinha nesse sentido. É uma tradução comentada, Marcelo? Tem os comentários do autor, do tradutor, é isso, no caso? No caso, tem digamos assim, um capítulo 0, né, do livro, que seria o Maricondo falando sobre explicando, aliás, tudo que ele consegue falar sobre essa relação do discurso do método, do Descartes, do seu contexto, com as outras publicações. É bem grande essa introdução dele, que ele faz. E eu acho que ela é bem completinha, assim. É muito bom, uma ótima introdução para quem quer entender mais sobre essas discussões que a gente está falando, né? Ah, legal. Pô, nossa, que bacana. A gente pode deixar na descrição o link para ele, de repente, comprar o livro, né? Porque você disse que ele é da edição da USP, então deve comprar em algum lugar da própria USP, né? Tipo, livros da SBM, né? Ela é da editora da USP. Ah, da editora da Unesp. A Unesp, beleza. Tá, mas a gente vai deixar o nome do livro na descrição direitinho do podcast, que aí você vai poder consultar. Bom, galera, então por hoje é só, mas se vocês tiverem qualquer dúvida com algum conteúdo apresentado neste podcast ou em qualquer outro dos Jogos e Matemática, você pode mandar um e-mail para a gente, que é jogosematemática@gmail.com jogosematemática@gmail.com. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais no @jogosematemática no Instagram, no Facebook e no YouTube, beleza? A gente tem colocado vídeos novos aí, pelo menos de 15 em 15 dias, então tenta acompanhar a gente nas redes sociais e compartilha esse podcast ou esse vídeo, se você estiver vendo no YouTube, com seus colegas, com um professor de matemática amigo, que vai ser muito importante para a gente também. Valeu? Um abraço a todos e até a próxima!